Aleluia. Coisa maravilhosa. Nós estarmos aqui, que responsabilidade grande. Como é bom ministrar na minha igreja, né? Que é um lugar de muita responsabilidade. E eu creio que eu sou um dos improváveis. Amém? Então, se conecta com o Senhor, recebe dele e da palavra dele, que eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de Deus. Amém? O tema da ministração é o Deus do impossível. O pessoal da mídia vai colocar aí para a gente. E antes de começar a ministrar, eu queria contar uma história para vocês. Acho que em meados de 2007, 2006, a Almerice pode me dizer aí depois se está certo ou errado a data. Mas eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software para a gestão hospitalar. E eu era do suporte. E era como é que eu posso falar? Uma jornada. Minha ida e minha vinda para o trabalho. Porque eu pegava o ônibus na Avenida Norte, descia no Terminal Integrado da Macaxeira. Não sei se vocês conhecem quem conhece o Terminal Integrado da Macaxeira? É uma bênção, irmãos. É uma bênção. Eu já comentei isso aqui. Você não precisa subir no ônibus. Você só precisa estar na fila. E eles vão levando você até lá dentro. Não é? É no automático. Ali é quase um translado, né? Então, num canto sai no outro. Mas descia na BR. A Almerice descia comigo na Federal. A Almerice ia comigo, ia fazer a segurança dela até lá. E ela entrava na Federal e eu ficava na parada do ônibus esperando o CDU Caxangá Boa Viagem. Aleluia! Alguém conhece o CDU Caxangá Boa Viagem? Eita glória! Mob Brasil, que é a empresa minha patrocinadora, estou brincando. Então a gente subia lá no ônibus, né? No CDU Caxangá Boa Viagem. E eu ia para Boa Viagem. Então era o terceiro ônibus já, né? Avenida Norte, Macaxeira BR. Né? Dois ônibus ou três ônibus? Três, né? Obrigado. Aí descia lá, em Boa Viagem, lá na Barão de Souza Leão, onde era a sede da empresa antigamente. Agora ela está pro lado de cá da Vida Recife. Cresceu bastante, né? Passei por lá, fiz a empresa crescer, estou brincando. Mas eu estava lá, e quando eu chegava lá, eu chegava só o pó, irmãos. O pó da rabiola. Tem um alagoano que dizia isso, tem um pó da rabiola. Cansado. E eu ainda ia passar por uma jornada de 8 horas de trabalho. E quando eu voltava para casa, eu fazia o caminho contrário. E os ônibus estavam muito cheios, muito cheios. E eu encontrei uma canção que, de certa maneira, mesmo antes de eu estar aqui no Verbo, eu cheguei no Verbo aqui em 2010, e essa canção, ela meio que me alimentava, né? Da maneira como o conhecimento que eu tinha. E a cantora é Lauriette. Sei que vocês não conhecem, talvez vocês não conheçam. Mas eu queria citar um pouco o texto desta canção aqui, eu separei um pedaço. E ela diz assim: existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória, Deus de paz, Deus de glória, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. E a gente tinha um intervalo lá no trabalho, e eu colocava o fone, eu trabalhava no suporte, eu tinha um fone, e nesse intervalo as luzes ficavam tudo apagadas, e o pessoal perguntava: não sei como é que tu aguenta escutar essa música com o som tão alto. E deixa eu te perguntar uma coisa, é sempre a mesma? E eu repetia. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aquilo ali me alimentou por um tempo, e ali eu pude entender essa grandeza de Deus, o poder de Deus que existia, não é? O todo poder que estava em Deus. E que Ele era capaz, sim, de mudar a minha história. Ele diz: vai mudar a tua história
hoje aqui. Aleluia. Temos alguns atributos de Deus, os comunicáveis, para didática, né? Os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis é aqueles que não são atribuídos também ao homem, mas os comunicáveis são também atribuídos aos homens. E os incomunicáveis têm onisciência, onipresença, e tem a onipotência. Essa onipotência é a capacidade de fazer qualquer coisa. Então, o Deus que você serve, o seu Pai, Ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa. Ele não está limitado à bolsa de valores, Ele não está limitado à tua força, Ele não está limitado a quem você conhece, o QI, Ele não está limitado. Então, Ele só precisa que você receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história, assim como fez comigo. Ele pode fazer assim com você. Ah, mas você não sabe, pastor, o que eu fiz. Você não sabe de onde eu vim. Deus, Ele pode fazer do mesmo jeito. Se a gente pudesse botar um microfone aqui, um pedestal, e dissesse, rapaz, você que está aí, se você tem alguma coisa para agradecer a Deus ou falar alguma coisa que Deus fez na sua vida, que era impossível para o homem, mas Deus veio e rompeu. Tenho certeza que muita gente vinha aqui dar um testemunho. Aleluia. No passado Ele fez, no presente Ele também faz. Ele é capaz. Ele é capaz. Talvez você diga, mas pastor, todo mundo sabe que Deus pode. Algumas pessoas até nem sabem, viu, irmãos? Até nem sabem. E aqueles que sabem que Ele é capaz, sabem que Ele é o Todo-Poderoso, muitas vezes desconfiam do seu caráter, sem saber se Ele quer. Mas no dia que você entrega a sua vida para Jesus e tem um relacionamento fiel com Ele, Ele vai te mostrar, revelar Jesus, a palavra dEle, e você vai entender que o caráter dEle, Ele é bom em todo o tempo todo, e Ele é realmente o Todo-Poderoso, e Ele tem sim a capacidade e o poder de mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Eu não gosto de dar o meu testemunho, porque é um testemunho mesmo, não é? Mas a Almerice sabe onde eu morava. Vocês podem perguntar a ela, Saulo morava onde? Quando a gente se conheceu. Ela sabe como eu me vestia, naquela época até cabelo tinha. Faz tempo. Eu posso com um negócio desse. Pastor Joás. Então, Deus sabe, a Almerice sabe onde eu estava. Ela só não sabia para onde eu ia. Mas Deus sabia, irmãos. Deus sabia. E é interessante que naquele tempo, na minha limitação, do que eu conhecia do que era Deus, minha mãe, quando viva, ela frequentou muitas religiões. Desde um bando de espiritismo, kardecismo, foi Hare Krishna, Hare, foi tudo que você imaginar. Minha mãe foi uma metamorfose ambulante, minha mãe. E eu frequentei e vi algumas coisas, não só nos lugares onde ela ia, mas também como ela se comportava dentro de casa. Mas no dia que ela entregou a vida dela ao Senhor Jesus, eu vi que algo realmente mudou. Eu lembro como se fosse hoje, eu saindo do portão de casa, eu acho que eu ia para a casa de Almerice, eu não lembro, e ela estava orando em línguas com a vizinha na escada. Braço quando orou, manabra, braçadeira, manabra, caçadeira, braço. E eu passei, e eu lembro que eu ri, e eu disse, pronto, agora endoidou, só faltava essa. Eu disse, não é? E hoje o doido sou eu, né? Mas eu vi ela orando, não sei o quê, aí eu ri, ela viu que eu ri, aí ela me olhou com uma cara bem séria, assim, aquela cara de que mãe olha filho, né? Que o coração começa a... Mas eu já meio adolescente, meu rapazinho resistia ali um pouco, e ela orando em línguas, e eu vi o que Deus fez na vida da minha mãe, de 97 em diante. Irmãos, o que Deus fez na vida da minha mãe, só podia ter sido Deus. E eu experimentei, eu lembro naquela época a gente tinha aqueles LPs, e ela escutava Armando Filho, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E eu ficava ouvindo, sabia das músicas, sabia de tudo, mas eu não tinha entendimento nem conhecimento da palavra.
não é? Em meio às nossas impossibilidades, que eu não vou registrar, eu já disse a vocês que é um testemunho mesmo aqui, mas eu orava a Deus, né? O Pai Nosso, como Jesus ensinou, mas eu terminava aquela oração e eu dizia: Deus, a única coisa que eu te peço é que eu possa ter minhas 3 refeições. A única coisa que eu te peço é que eu possa ter roupa para vestir. A única coisa que eu te peço é que o Senhor possa me dar saúde no meu corpo. É só isso que eu te peço. E essa oração, irmão, ela não reflete o tamanho do Deus ao qual nós servimos. Não reflete. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu fico pensando, Deus tinha misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Eu acredito nisso. Que naquele momento a misericórdia de Deus será renovada verdadeiramente na minha vida. Porque era uma oração medíocre, me desculpe a expressão da palavra, mas dentro daquela linha de conhecimento que eu tinha. Mas com o tempo, quando a revelação chegou, e eu entendi que Deus era o Filho de Jesus, era o Pai de Jesus. Se é que posso dizer assim, né? Deus é Jesus, Jesus é Deus, Deus é o Espírito Santo, são facetas do nosso Deus, amém? Mas eu acredito que quando o dia que eu aceitei Jesus, Deus fez, agora Ele vai ver quem sou eu. Agora Ele vai ver quem sou eu. E naquele dia, naquela igreja, num domingo de tarde, a moça me chamou, a irmã me chamou no canto da igreja e disse: meu filho, tudo que tinha contra você, esse peso que você está carregando, ele vai sair das suas costas agora. E naquela hora, irmãos, parecia que eu estava tirando uma mochila dos guardiões, estou brincando, uma mochila, parecia que eu estava tirando uma mochila pesada das minhas costas, e eu tirei aquilo, não é? E fiquei leve. Eu disse: nossa, aquele fardo, como é que chama que o pastor fala? O jugo de Satanás foi quebrado naquele momento. E eu disse: uau! E encantado com aquilo, escola bíblica dominical, primeiro amor, e comecei a enveredar por aquele caminho. E hoje nós podemos usufruir, eu e minha família, do Deus do impossível. E minha oração, irmão, mas não é mais para que eu possa fazer as 3 refeições. A minha oração hoje é para que eu continue comendo o melhor da terra. Aleluia. O melhor da terra. O melhor da terra. O melhor da terra. As melhores roupas. Os melhores lugares. As melhores viagens. Sabe, tem férias que você está querendo tirar que você não tirou ainda. Mas Deus pode. Aleluia. Tem férias, pastor Júnior, que o Senhor não tirou ainda, mas Deus pode. Aleluia. Aleluia. Deus pode, irmãos. Deus pode, Deus pode. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Amém. Aleluia. Então eu queria que a mídia projetasse aqui Deuteronômio no capítulo 10, verso 17. Quem achou, diga amém. E diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O próximo. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhes pão e vestes. Próximo. Não, é até aí mesmo. Pode voltar. Então, volta mais uma. Então ele diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, diga poderoso, e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Eu tenho um texto que eu gosto muito, que é lá em Salmo, eu até marquei aqui, Salmo 115, no verso 1, e diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras
das mãos de homens. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, Verbo da Vida, Zona Norte, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e... Eu acho interessante esse mais e mais de Deus, né? Porque se ele dissesse aqui, o Senhor vos aumente bênçãos mais, já podia prosseguir, né, irmão? Mas ele está enfatizando para vocês, bênçãos mais e mais. Bênção mais e mais. Pastor, já sou abençoado, pronto. Agora vem um mais agora. Eu já sou abençoado, pronto. Você está habilitado para saber o próximo mais. Deus pode dar mais, a fim de que você transborde, né, e possa alcançar outras pessoas. Mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Então, irmão, existem deuses por aí espalhados que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus vivo. Diga assim, o meu Pai está vivo e faz o que lhe apraz. Aleluia. Então vivemos num tempo em que tudo se transforma. Os valores mudam, a sociedade muda, até as leis mudam. Diga assim, mas o trono de Deus permanece. A palavra não passa. E o Deus não muda, o nosso Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A mídia projeta aqui Hebreus no capítulo 13, no verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será quanto? Para sempre, para sempre. E no grego, esse texto quer dizer que é o mesmo em essência, caráter e poder. Ou seja, ele não apenas age como antes, ele é o mesmo de antes. Amém? Ele não só age como antes, mas ele é o mesmo de antes. E é por isso que podemos crer no impossível. Porque o mesmo Deus que abriu o mar, ainda abre caminhos onde não há caminhos. O mesmo Deus que curou leprosos, ainda cura hoje toda e qualquer enfermidade. O mesmo Deus que ressuscitou mortos, ainda pode ressuscitar hoje. Quem falou amém? O mesmo Deus que ressuscitou mortos, ainda pode ressuscitar hoje. Vocês creem nisso, irmãos? Eu fui num sepultamento. Estava pastoreando Janga 2 anos e 4 meses. Foram 2 sepultamentos e 3 casamentos. Eu até disse assim, bom que casamento foi mais, né? E nesse sepultamento que eu fui, eu estava lá e o Senhor disse a mim, você crê? Eu fiz, eu creio. Você crê? Creio. Eu disse, então impõe as mãos e ore. E eu disse, isso é coisa da minha cabeça. Da minha cabeça renovada pela palavra, né? Só pode. Então, eu coloquei a mão e ali na minha oração, eu impus as mãos sobre o defunto e orei. Você pode perguntar a mim, rapaz, ele ressuscitou? E eu posso dizer a vocês, não. Mas aí, eu fui obediente. Você já impôs as mãos em algum morto aí? Quem foi que impôs a mão no morto? Levante a mão. Obediente ao comando que o Senhor estava dando. Eu penso que a obediência, irmãos, é como se fosse fragmentos. Porque Deus, Ele é fiel. Nós precisamos ser fiel aos comandos do Senhor naquelas mínimas coisas. E o Senhor vai nos acrescentando ao mais.
Então, quando você é fiel no pequeno, vem mais revelação, vem mais intimidade. Em 1 hora, vem mais poder. Então, quando você é fiel a Deus e a sua palavra, você vai ser acrescentado no mais de Deus, e você, 1 hora ou outra, vai experimentar do sobrenatural de uma maneira que você não vai poder ficar em pé. Porque imagina se eu coloco a mão naquele defunto e ele levanta. Então, estava entrando no trabalho, a menina passou perto de mim, uma colega, os olhos vermelhos. Eu disse, você está bem? Ela fez, estou. Mas você está bem mesmo? Ela fez, eu estou com uma dor de cabeça insuportável. E eu disse, eu posso orar por você? Aí ela olhou para mim e fez, pode. Eu só queria isso. Eu disse, você crê que se orar você vai ser sarada? Ela fez, creio. Que a dor vai cessar, ela fez, creio. Então eu vou orar. E eu impus as mãos e eu orei por ela. E ela saiu, foi para o local onde ela trabalhava e eu fui para o meu. Uns 10 minutos, 5, 10 minutos depois, ela passou andando bem rápido, me procurando. E ela veio chorando copiosamente, dizendo que a dor de cabeça dela tinha passado. Irmãos, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus poderoso, não é assim? Mas ele precisava que eu fosse obediente, para que o poder dele pudesse fluir. Então, se Deus falar com você sobre a oração por alguém, se Deus falar com você, seja obediente, não é? Então, se você meditar na palavra, se você praticar a palavra, você precisa responder rapidamente. Porque se você demorar, você abre uma janela chamada, sabe o quê? Dúvida. Então, veio um comando, vai rápido. Rápido. Deus, olha, o diabo não vai mandar você orar. Não vai. Ai, mano, quem está falando é o Senhor. Se está de acordo com a tua palavra, se está de acordo com a palavra dele, e se está confirmando no teu espírito, vai lá e ser obediente. Amém. Aleluia. Quantos creem que tem um Deus todo-poderoso? O irmão Reagan disse em um momento que Jesus apareceu para ele, ele disse o seguinte: existe poder suficiente em todo quarto de hospital para curar qualquer doente ou qualquer condição impossível que tenha sido colocada em cima daquela pessoa. Vocês entenderam? O irmão Reagan, em uma das visitações que teve do Senhor Jesus Cristo, Jesus disse para ele: existe poder em cada quarto de hospital suficiente para que aquela doença, aquela enfermidade, ela possa sair e aquele paciente ser curado. Alex está aqui, não? Alex, está não, Alex de Poli, né? Está não, né? Eu vou deixar registrado aqui, Alex, porque o Senhor me disse para dizer para você: existe uma graça sobre sua vida para você fazer encontrar áreas, ser braço da igreja num local onde eu não posso ir, onde muitos irmãos estão sentados aqui e não podem ir. Mas Deus falou para eu dizer para você que existe uma graça sobre sua vida para isso. Uma graça sobre sua vida para isso. E por conta da sua fidelidade, o Senhor vai lhe levar em outros lugares. Não só em hospitais aqui, mas em hospitais fora do estado, em hospitais no Rio de Janeiro, em hospital em São Paulo, só para você ir lá para orar pelos enfermos. Portas vão se abrir para que você possa chegar nesse local e orar por esses enfermos. E o sobrenatural vai acontecer naquele lugar. Amém? Recado dado. Seja obediente nas pequenas coisas e Deus vai lhe colocar em coisas maiores. Amém? Mas o irmão Reagan perguntou: então por que todo mundo não é curado? E Jesus respondeu para ele: porque você precisa dar ação a esse poder, precisa dar lugar a esse poder. Existe poder suficiente aqui agora mesmo, irmãos, para mudar toda e qualquer situação. Eu vou repetir: existe poder suficiente aqui para mudar toda e qualquer situação. Aleluia. Aleluia. Malaquias 3, no capítulo 6. Capítulo 3, no verso 6. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor, Deus, Ele não muda. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Esse no grego, essa mudança quer dizer metabolé, que é de onde vem a palavra metabolismo. Então Deus está dizendo que eu não passo por um processo de transformação. Ele é hoje o mesmo Deus que foi ontem, fiel, justo, poderoso e misericordioso. E é justamente porque Ele não muda que podemos crer que Ele ainda faz o impossível acontecer. A Almerice fez uma cirurgia há muitos anos atrás, antes de Aninha e Saulinho nascer, e uma cirurgia de endometriose. Quem sabe o que é isso? Então, tiraram esse negócio dentro dela, esse bichão. O médico fez uma cirurgia, né, tirou, e a médica disse a ela: olha, minha filha, para você engravidar agora, a partir de agora você vai precisar tomar algumas medicações para estimular o seu útero e etc, etc. E ela saiu dali e fez: está certo. Aí por um tempo, aí depois que você medicar, fazer esses estímulos com as medicações por um tempo, aí você vai poder sim, então, engravidar. Então, ela disse: está certo. Em um mês, sem medicação, sem nada, o poder do Senhor veio e ela engravidou. Então, muitas vezes, irmãos, o médico ele vai dar uma orientação a você, ele é uma autoridade nessa área, a gente vai se submeter à medicação, ao tratamento, etc. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Abre um espaçozinho. Para Deus poder operar. Está com febre, está gripado, não está passando, uma rinite, sinusite, o isite da vida. Rapaz, abre um espaçozinho. Pai, eu vou me consagrar ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio na Tua palavra. O Senhor enviou a Sua palavra e ela nos curou, nos livrou daquilo que era mortal. O Senhor veio e tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Tomou. Aí você... Ora a oração perfeita. Porque aquele que ora em outras línguas, ora oração de fato. A Bíblia diz que edifica a vossa fé santíssima. Então você e volta para lá. Senhor, antes de entrar na medicação, abre um espaço para o Senhor operar. Amém. Quem sabe você nem precisa da medicação. Quem sabe Deus não pega junto ali, e você recebe a sua cura. Amém? Quantos creem? Diga assim: Deus pode. Aleluia. A Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E no grego o texto diz, se fosse a tradução, né? Nenhuma palavra que vem de Deus é incapaz de cumprir-se. Ou seja, toda vez que Deus fala, a própria palavra carrega poder suficiente para se realizar. Quantas tem palavras do Senhor? Ele não só disse, Ele colocou dentro da palavra que Ele lhe disse o poder para que essa palavra se cumpra. Ele não dá, vai ser curada. Não, Ele disse: você vai ser curada. E nesse você vai ser curada, já tem tudo que você precisa para ser curado. O poder já está na palavra para você ser curada. Aleluia. Não são simples palavras. É a palavra de Deus. A gente disse no início, ela é viva e eficaz, digna de toda aceitação. Lâmpada para os nossos pés. Ela é poderosa, irmãos. Aleluia. O verbo, ele se fez carne e veio habitar no meio de nós. Palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus foi, mas o Espírito Santo de Deus veio. E hoje nós temos Ele habitando dentro de nós. O poder de Deus habitando dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Eis Jeremias capítulo 32, verso 27. Eu queria que a mídia projetasse aqui. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Isso no hebraico quer dizer que significa extraordinário,
fora da capacidade humana. Deus está dizendo, nada escapa do meu alcance. O impossível para o homem é um ambiente natural para Deus. E é lá onde os recursos acabam, que o sobrenatural começa a agir. Então, você tem uma capacidade dentro de você para você construir algo. Tem uma capacidade dentro de você para você produzir algo. Tem uma capacidade dentro de você que Deus lhe deu para você resolver problemas. Mas, irmãos, quantos já chegaram no limiar? Senhor, até aqui eu consigo. Mas daqui por diante eu não consigo. O que é que eu faço? Sabe o que você faz? Pega uma cadeira, senta e vê Deus trabalhar. Às vezes o trabalho que a gente precisa ter é descansar. Porque a Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto trabalham, dormem. Deus talvez esteja chamando alguns aqui para dormir. Que tal confiar no Senhor, nesse Deus do Todo-Poderoso? Que tal? Já acabou as forças? Que acabou sua capacidade de produção? Acabou aquilo que você já sabia no seu entendimento que você podia fazer? Agora, papai, é o Senhor. Agora eu vou sentar e ver meu pai fazer. Aleluia. E não adianta ficar nervoso, e não adianta chorar, porque o nervosismo e o choro não vai levar você para canto nenhum. Seca as lágrimas, lava o rosto e muda essa postura. Ah, mas por dentro está assim, está não sei o que. Cara, por dentro vai estar assim, desculpa pelo cara. Por dentro vai estar assim, mas por fora, quem te vê vai dizer, menino, você é um homem de Deus, ó. Porque eu mesmo, se eu estivesse passando pelo que eu estivesse passando, eu estava acabado. Isso é por isso que tu não tem Deus por dentro, mas eu tenho estrutura por dentro no Senhor para suportar. Aleluia. Não adianta ficar nervoso, tem hora que você precisa descansar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui atravessar Cláudio Gueiros Leite. Quem conhece Cláudio Gueiros Leite? Olha aí, um ali, morador do Janga. Então, Cláudio Gueiros Leite, o carro passa lá, parece uma via que eu nunca vi. Do tempo que a gente esteve lá, a gente viu soube de uns 5 acidentes, bem grandes, um carro ficar virado em cima do outro, aquela confusão. Mas é difícil para uma criança atravessar. Uma criança não atravessa aquela rua. O tamanho de Saulinho não atravessa. E teve um dia que o Senhor me disse algo, e eu queria compartilhar com vocês. Eu fui atravessar a rua, ele do meu lado, e ele estendeu a mão e pegou minha mão. Saulinho. Mary está dizendo, Saulinho, irmãos. Então eu dei a mão a Saulinho, Saulinho pegou minha mão. E a gente atravessou. A primeira leva, né? Aí os carros passando, e eu atravessei a segunda. E o Senhor disse a mim, ele atravessaria sozinho, na capacidade dele? Não. Tinha que o pai dele pegar a mão dele. E o Senhor disse a mim, deixa eu perguntar uma coisa. Era difícil para ele atravessar? Era. Se ele fosse atravessar sozinho, ia ficar angustiado, porque não sabia que hora ia, que hora vinha, não sei o que, o carro, aquela coisa toda. Se era assim mesmo. Eu disse, por que ele atravessou? Eu disse, porque estava dado a mão ao pai dele. Você acha que ele estava nervoso? Em hipótese alguma. Inclusive, ele até brincava quando atravessava comigo. Mas por quê? Porque quando o pai dele deu a mão a ele, ele disse, oxe, eu vou brincar, menino. É meu pai. Então, vai passar por um problema, vai passar por uma adversidade. Te lembra, eu tenho um Deus que vai pegar a minha mão e vai me fazer chegar do outro lado. Tem uma hora que você precisa aprender a descansar. Tem uma hora que você precisa entender que seja onde você estiver, você não está só. Diga assim, eu não estou só. Aleluia. 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 Então a gente vê alguns exemplos na Bíblia, né? Eu não vou citar
os textos, vou citar os textos, mas eu não vou falar. Lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 19, ele fala de Abraão e Sara, né? A fé de Abraão não negou a realidade, mas submeteu a realidade e a promessa. Moisés e o Mar Vermelho, né? Algumas pessoas falam, é muito fácil, não é? Porque Moisés chegou de frente àquele marzão e ele disse, pai, e agora? E o que foi que Deus disse a ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Toque no cajado, toque com o cajado nas águas e diga ao povo que marche. Irmãos, as coisas que Deus faz em meio ao impossível, não vai fazer meia boca, vai fazer com excelência, porque é Deus que está fazendo. E aquele povo, quando chegou do outro lado, eles chegaram de pés enxutos, porque existia o poder de Deus operando naquele lugar. Amém. Tem Josué, quando o sol parou, né? Josué não pediu o razoável, ele pediu o impossível. E o céu atendeu. Amém. Daniel, né? Quando ele foi... Eu vou ler isso aqui. O Deus da fidelidade em meio à cova. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22 fala. Então Deus, ele não tirou Daniel da cova. Mas em meio à cova, Deus estava lá. Muitas vezes você está dizendo, eu estou no problema, você não está vendo. Eu estou no problema, você não está vendo. Senhor, eu estou passando por essa situação, o Senhor não está vendo. Ele fez, eu estou vendo porque eu estou no problema com você. O que você precisa é mudar essas lentes. E poder enxergar que o Deus Todo-Poderoso, Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não te desampara. O Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Então tem aqui também em Lucas, né, que a gente leu, Lucas 1:37, que fala sobre Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando o Espírito Santo vem, o natural dá lugar ao sobrenatural. Talvez, irmãos, o teu impossível não seja um mar vermelho, mas um casamento ferido. Talvez não seja um gigante como Golias, mas uma enfermidade, uma dívida, uma porta fechada. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido, a Bíblia diz, na fé, dando glória a Deus. Lá em Romanos 4, do 20 ao 21. Do 20 ao 21. Diga assim, quando a fé é alimentada, o medo enfraquece. Quando a palavra é colocada em primeiro lugar, o impossível começa a ceder. Quando você adora em meio ao caos, os céus se movem em seu favor. Aleluia. Então, o Deus do impossível. O Deus do impossível. O mesmo poder que agiu em Abraão, em Moisés, em Daniel e Maria, Ele age hoje. Aquele que é poderoso, a Bíblia faz, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder que faz o impossível não está longe. O poder que faz o impossível não está longe, ele está em nós, através de nós, por meio de nós. Aleluia. Irmãos, eu não sei vocês, mas Deus tem me acrescentado todos os dias mais e mais. Mais e mais. Às vezes, em meio a essas situações e circunstâncias que se levantam como gigantes, quadros que o diabo pinta para mostrar a você um problema do tamanho enorme. Às vezes é um cachorrinho vira-lata que você chuta com a perna direita. Tuf. Mas o quadro está pintado de uma maneira tão grande que você fica com medo. O medo, irmãos, ele é ruim porque quando é um medo muito intenso, ele lhe trava, ele lhe paralisa. O medo até é importante, em certa medida, porque ele muitas vezes vai preservar você.
vai lhe livrar do mal, vai lhe proteger. Muitas vezes esse sentimento vai frear de fazer coisas que você não deveria fazer. Mas quando ele está dentro de você, machucando você, envolvendo você, lhe paralisando, está errado. Mas como é que você faz? Se enche de fé, se enche da palavra. Medita na palavra dia e noite. Fala essa palavra todos os dias. Tenha o teu devocional em dia. E se cerque de pessoas que possam lhe ajudar. Eu vou repetir. Se cerque de pessoas que possam lhe ajudar. 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 Aleluia. A gente teve essa experiência agora nos Guardiões, né? E lá em Campina Grande. E depois a gente foi para um outro local, que eu ainda não sei nem que município era aquele, porque eu não lembro nem como cheguei. Aleluia. Irmãos, da sexta para o sábado, todo mundo sabe aqui, algumas pessoas sabem, eu sou policial, a gente passou por alguns treinamentos, tal. Aí na sexta eu cheguei todo bacaninha, operacional todo, peito estufado, né? A mentalidade boa, vai ser top, vai ser fácil, vai ser melzinho na chupeta. E quando eu estava lá, que eu vi o 17, tô brincando. Quando eu estava lá, é uma piada interna. Quando eu estava lá, que em um determinado momento, eu comecei a correr, a gente correndo. E dizem, eu não sei se é verdade, né? Mas diz que a mochila estava tão pesada, e eu estava tão cansado que eu estava correndo assim. Dizem, eu não sei. Eu não sei, né? Eu não vi, não vale. Mas que eu estava correndo e a mochila estava pesando e eu correndo assim, dessa maneira. E de repente alguém pegou minha mochila e levantou a mochila que estava atrás de mim. E eu que estava assim, dizem, não sei, né? Estava assim. Quando levantou a mochila, eu comecei a voltar para a posição normal. E por alguns instantes, eu comecei a correr mais leve. Eu digo, oxe, que maravilha. E eu vi aquela voz dizendo, vai Saulo que eu te ajudo. Vai Saulo que eu te ajudo. Irmãos, cerque-se de pessoas que vão poder por um instante levar a tua mochila. Que possa dizer para você, vai Adriano, vai que eu te ajudo. Vai Paulinho, vai que eu te ajudo. Vai Júnior, vai que eu te ajudo. Porque às vezes esse quadro, quando é pintado, se você tiver pessoas assim perto de você, irmãos, que maravilha. Vai que eu te ajudo, vai que eu te ajudo. E eu, de repente a mochila voltou a pesar, né? Mas eu estava lá, já tinha tirado um refresco, né? Agora vamos voltar para a posição correta. Mas, irmãos, o impossível, ele muitas vezes não é do tamanho que a gente pensa. O diabo realmente pinta ele, irmãos. Eu digo isso de experiência própria. Tem problemas que vão se levantar. Chegaram problemas para mim, que eu olhei assim, eu fiz, uau, e agora, Senhor? E agora, o que é que eu faço? Eu lembro uma situação, uma certa circunstância que eu passei por 10 anos. E todo dia aquilo ali me visitava. Toda semana aquela situação me visitava. Cada notícia, cada vez que, ai meu Deus, o coração palpitava, e não sei o quê, e etc, e etc. E no meio dessa jornada, dessa circunstância, eu compartilhando com o meu chefe algo, e ele disse, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio a tu. Esse teu problema que estás passando aí, termina quando? Eu fiz, não sei. E o resultado vai ser o quê? Eu também não sei. E tu está se preocupando por isso com hoje, por quê? Aí eu, verdade, né? O resultado não vai ser agora. Eu não tenho como resolver agora. Por que eu estou me desgastando agora? Eu vou deixar para me desgastar em me aperrear, se for no dia que tiver que me aperrear. E de repente houve um desdobramento. E naquele dia que era para ter o resultado, que eu estava crendo para que não fosse errado para a minha vida, eu totalmente positivo. Ou seja, se eu tivesse me desgastado, já pensou, irmão? 10 anos você sofrendo por algo que você não sabe como vai ser lá na frente. Então, deixa eu dar um conselho a vocês. A Bíblia diz que na multidão de conselhos é sábia a direção. Toma aqui um. Quando o quadro estiver grande, pintado, aquele problema grande, um Golias, se levantar na sua vida, uma circunstância, uma situação, se não der para resolver naquele momento, não vai ficar sem acompanhar.
não vai ficar sem buscar tratar aquele problema, amém? Mas não deixa aquilo ali te afetar ao ponto de você não ter sua vida fluindo da maneira como deve fluir. Tem gente que não come direito, não dorme direito, não se relaciona direito com as pessoas, por causa de uma circunstância, de um problema, que não se sabe o resultado, se vai ser hoje, amanhã ou depois. Então descansa, pega a mão do teu pai e espere ele atravessar contigo o problema. Aleluia, aleluia. E não deixa de congregar. Não deixe de congregar, irmãos. Eu vou dar terminar aqui com isso. Eu queria chamar o louvor. Queria que a mídia colocasse o slide aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Estou conseguindo ler? Tem como apagar a luz aqui para a gente poder visualizar melhor? Será que a gente consegue? Então aqui, ó. O que você se preocupa é esse círculo grande. É uma preocupação tremenda. Não é? Então, mas aqui, olha as coisas que acontecem. A fração do grande problema qual é? Coisas que não acontecem. Ó o espaço. Mas você está com esse pacote todinho. Mas o que vai acontecer, o problema é essa fatia aqui, que você resolve rapidinho. Mas você está vendo o problema desse tamanho. Acende a luz. Eu lembro, o Saulinho hoje tem 10, Saulinho devia ter por volta de 2 anos. A gente sempre, desde que ele nasceu, a gente sempre criou ele muito independente. E para andar, para comer, para tudo, ele é um menino fora da curva. Algumas pessoas sabem disso. Mas a gente indo para o elevador lá de casa, o elevador balançou, ele caiu com as 2 mãos e a porta do elevador pegou 2 dedos dele. E Mary estava comigo, porque ia descendo com as coisas, com fralda que ia levar para a escola e tudo. E eu segurei a porta do elevador, tanto que o sistema ativou e parou. E eu fiz, nossa, e agora? Eu peguei o dedo dele, tentei puxar, tirar o dedo dele de baixo, não conseguia. E acabou que na hora que a gente tentou tirar o dedo dele, rasgou, senti como se fosse uma mangueira de jardim rasgando. Rock. E a gente pegou gelo, muito sangue na roupa dele, na gente. Eu estava com um carro com prerrogativas que podia utilizar o trânsito da maneira mais eficiente. Então, eu fui para a Ilha do Leite e a gente chegou lá no hospital. O médico olhou ele e o médico disse: ó, a gente vai deixar ele aqui, vai dar uma medicação e tal, mas eu não vou fazer a cirurgia dele, porque tem um médico que vai chegar tarde e ele é especialista nisso. E eu fiquei pensando, rapaz, parecia João, né? Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, né? Mas naquele momento eu parei e eu pensei, meu Deus, o que eu faço? E aquele sentimento de culpa, porque, poxa, você podia ter pego ele botado no braço, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Satanás pega esses momentos para perturbar mesmo as emoções da gente. E eu, com ele, né, e o Almerice estava com ele lá dentro, eu disse, rapaz, eu vou ligar para alguém. Quando eu peguei o telefone para contar o meu problema, o meu impossível, a minha dificuldade, aquilo que estava me atormentando naquele momento, que estava tirando minha paz, eu me lembrei dos meus pastores. Então, eu liguei para um dos pastores, e na hora que eu liguei, contei a história para ele, ele disse, rapaz, a gente estava orando aqui, e agora a gente vai orar por isso. E eles oraram, e eu criei, e orei junto, e momentos depois já tinha sido realizada a cirurgia, demorou bastante a cirurgia. Eu não lembro a quantidade, eu não sei se era 1 hora da cirurgia. Era nada. Pois, essa tua 1 hora aí, Mary, passou uns 1000 horas. Acho que foi uma tarde. Isso é um parto, que demora. E me parece que foram 37 pontos, dentro e fora da mão. E depois Saulinho no quarto, brincando com o Hulk. Meu irmão me tá com a mão cirurgiada e brincando com o Hulk, feliz da vida, assistindo um filme no tablet, no iPad. E aí eu disse, rapaz, que coisa, né? E a gente preocupado com o movimento das mãos dele, querendo que não perdesse o dedo primeiro, né? E depois que o movimento das mãos voltasse, mas depois da cirurgia,
movimento das mãos restaurado. Foi na fisioterapeuta, a fisioterapeuta disse: a gente vai fazer um teste aqui, vários testes com ele, para saber se vai precisar de alguma coisa para auxiliar ou fazer fisioterapia mais tempo. Deu uma bolinha a ele, ele começou a brincar com a bola, jogava a bola, petia com a bola para lá, bola para cá. Aí ele olhou assim e fez: mãe, pai, precisa de nada. Mas percebam, eu estava num momento de angústia e dor, de sofrimento, era meu filho, e cheio de culpa porque era comigo. Mas irmãos,